O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Não. Eu não sou assim. Vocês não me conhecem, berrou Leonor, a voz trêmula, enquanto as lágrimas quentes corriam pelo seu rosto, misturando-se com o sal do suor de medo. Ela tropeçou numa pedra solta da calçada, o salto do sapato partindo-se com um estalo seco, e caiu de joelhos ali mesmo, no coração do bairro antigo, onde as casas de janelas cor-de-rosa se debruçavam como testemunhas silenciosas. O grupo de rapazes, filhos de pescadores e vendedores de rua, parou por um instante, os olhares cruéis fixos nela, como se ela fosse um peixe capturado na rede errada. Vai-te embora, rapariga. Aqui não há espaço para as tuas fantasias doentias, cuspiu um deles, o mais alto, com o sotaque arrastado do Tejo. Mas Leonor não se mexeu. O peito arfava, o coração martelava como o repicar dos sinos da sé de Lisboa ao amanhecer. Era o fim de mais uma noite em que o mundo lhe virava as costas, acusando-a de ser o que ela mal ousava admitir para si própria, diferente, errada, uma sombra num país de sol e saudades. Foi então que Inês surgiu das sombras de uma travessa, como uma guardiã saída das lendas das moras encantadas que as avós contavam nas noites de inverno. Alta e esguia, com o cabelo negro ondulado caindo como uma cascata sobre os ombros, vestia um jale de lã vermelha bordado com motivos alfacinhas, herança da mãe que tecera à mão nas noites de vigília. Os seus olhos castanhos, profundos como o oceano Atlântico que lambia as praias da costa da Caparica, fixaram-se nos agressores com uma intensidade que fez o ar crepitar. Deixem-na em paz, seus cobardes, trovejou ela, a voz grave e melodiosa, e quando o timbre das cantoras de fado que enchiam os bares de Alfama. Avançou com passos firmes, o corpo erguido como uma oliveira centenária resistindo ao vento, e posicionou-se entre Leonor e o grupo, os punhos cerrados ao lado do corpo. Os rapazes hesitaram, murmurando pragas baixinho, mas o brilho feroz nos olhos de Inês, um misto de raiva protetora e tristeza antiga, bastou para os fazer recuar. Vão-se embora antes que eu chame a guarda. Ou querem que o vosso pai ouvisse falar disto amanhã no mercado do Ribatejo? Um a um, dispersaram-se nas sombras, deixando para trás o cheiro a vinho tinto e peixe seco. Leonor ergueu o olhar, os lábios tremendo, o corpo ainda curvado no chão como uma flor pisada pela tempestade. Obrigada, sussurrou ela, a voz rouca, enquanto Inês se agachava ao seu lado, estendendo a mão com uma gentileza que parecia vir das profundezas da alma portuguesa, terra de poetas e mártires. A pele de Inês era morna, calejada pelas cordas da viola que tocava nas festas de Santo António, e naquele toque simples, Leonor sentiu algo se quebrar dentro de si, não de dor, mas de alívio, como se o peso de anos de segredos se dissolvesse no ar salgado da noite. Levanta-te, minha querida. O Tejo não perdoa quedas, mas também não julga corações partidos, murmurou Inês, ajudando-a a erguer-se, limpando-lhe as lágrimas com o canto do jaile. Caminharam juntas pelas ruelas labirínticas, o som dos seus passos ecoando em uníssono, como uma melodia improvisada de guitarra e violino. Leonor, com os seus 22 anos frescos como as cerejas de Alcobaça, contava histórias entrecortadas, a família conservadora de Belém, o pai ferreiro que sonhava com um casamento tradicional, a mãe devota de Fátima que rezava rosários pela normalidade da filha. Inês ouvia em silêncio, os olhos semicerrados, absorvendo cada palavra como o solo árido de Alentejo absorve a primeira chuva de outono. Chegaram a uma tasca escondida, o cantinho do fado, onde o aroma a bacalhau à brás e a pastéis de nata quente pairava no ar como um abraço reconfortante. Inês pediu 2 taças de vinho de colares, encorpado e terroso, e sentou-se à mesa de madeira gasta, marcada por décadas de conversas sussurradas. Eu sei o que é isso, Leonor. O mundo de cá, com as suas tradições antigas como os azulejos da igreja de São Vicente, esmaga o que não entende. Mas olha para mim, eu sou Inês, filha de um oleiro de Sintra e de uma costureira que cantava modinhas nas feiras. Aprendi cedo que o amor, seja qual for a forma, é como o fado, dói, mas liberta. Leonor ergueu o olhar, os olhos verdes como as vinhas do Douro brilhando com uma curiosidade misturada a medo. Pela primeira vez, alguém a via, não como uma aberração, mas como uma alma em busca de porto seguro. Conversaram até o sol nascer sobre o castelo de São Jorge, tecendo os fios de uma amizade que, no coração de Lisboa, parecia inocente como o primeiro beijo da brisa matinal. Os dias seguintes foram como um sonho tecelado nas cores vibrantes dos mosaicos de Belém, azuis celestes, vermelhos quentes e dourados reluzentes. Inês e Leonor encontravam-se todos os amanheceres na Praça do Comércio, onde o Tejo se estendia como um lençol de prata sob o sol inclemente de junho. Inês, com a sua viola às costas, levava Leonor em passeios pelas 7 colinas da cidade, contando lendas que faziam o coração bater mais forte, amor a Salúquia que esperava o seu amante nas grutas de Monsanto, ou as sereias do Cabo da Roca que cantavam saudades aos marinheiros perdidos. Vês ali, no horizonte? É onde o mar acaba e o céu começa. É lá que os sonhos vão parar quando o mundo os rejeita, dizia Inês, apontando para o infinito, a voz baixa e hipnótica, como se invocasse os espíritos ancestrais de Portugal. Leonor, que crescera entre os cheiros a canela e cravo das confeitarias de Tentugal, sentia-se renascer ao lado dela. A amizade florescera como as jacarandás roxas que tingiam as ruas de Lisboa na primavera, pétalas caindo como confetes de uma festa proibida. Juntas, exploravam os mercados da Baixa, onde vendedoras de rua ofereciam figos maduros e queijos de serpa, trocando olhares cúmplices por cima das bancadas. Inês ensinava a dedilhar as cordas da viola, as mãos sobrepondo-se às dela em gestos casuais que enviavam arrepios suaves pela espinha de Leonor, toques inocentes, mas carregados de uma eletricidade sutil, como o crepitar de uma lareira em noite de reis.
Sente o ritmo do fado aqui, no peito. É a alma de Portugal, melancólica, mas resiliente, murmurava Inês, os dedos guiando de Leonor, os rostos tão próximos que Leonor podia inalar o perfume de lavanda e mar que emanava da sua pele. Mas o mundo, o mundo português, com as suas raízes profundas como as sobreiras da charneca de Setúbal, não perdoava devaneios. A família de Leonor, ancorada nas tradições católicas de Mafra, começou a farejar o vento de mudança. O pai, um homem de mãos calejadas pelo ferro quente, interrogava à mesa do jantar, os olhos estreitados como as gárgulas da Basílica da Estrela. Quem é essa Inês de que falas tanto? Uma amiga? Ou algo mais que uma rapariga solteira deve evitar? A mãe, com o rosário entre os dedos, murmurava ave-marias, temendo que a filha caísse na teia do pecado moderno que as telenovelas de Espanha sussurravam pelas rádios. Leonor respondia com evasivas, o coração apertado como um novelo de lã emaranhado, mas dentro de si, uma semente de rebeldia brotava, nutrida pelos olhares trocados com Inês nas tardes preguiçosas do Chiado. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, com os pavões exibindo caudas iridescentes sob o sol filtrado pelas folhas de castanheira, Inês confidenciou o seu próprio segredo. Sentaram-se num banco de ferro forjado, rodeadas pelo perfume das rosas damascenas que trepavam pelas grades. Eu já amei, Leonor. Uma mulher, como tu e eu sonhamos em silêncio. Chamava-se Mariana, uma pintora de Coimbra que capturava as cores do Mondego nas telas. Mas o escândalo veio como uma trovoada de verão. A família dela, devota ao Senhor dos Milagres, descobriu as nossas cartas escondidas. Ela partiu para o Brasil, deixando-me com o coração em farrapos, como um jail rasgado pelo vento do Cabo de São Vicente. As palavras de Inês saíram num fluxo de emoção crua, os olhos marejados refletindo as flores ao redor, e Leonor sentiu um aperto no peito, não de ciúme, mas de uma dor partilhada, como se as saudades de ambas se entrelaçassem num fado invisível. Estendeu a mão, tocando o braço de Inês, e naquele gesto, algo se transformou. A amizade inocente ganhou contornos de proteção mútua, um escudo contra as sombras da sociedade que as via como intrusas num baile de máscaras tradicionais. À noite, no cantinho do fado, onde as paredes ecoavam com as vozes roucas de Amália Rodrigues gravadas em discos de vinil, elas sentavam-se na penumbra, partilhando pratos de sardinha assada e broa de milho quente. Inês tocava viola para um público de locais, as melodias tristes de estranha forma de vida preenchendo o ar, e Leonor, embriagada pelo vinho de Dão, cantava baixinho, a voz tímida ganhando força ao lado da amiga. Os olhares que trocavam por cima das taças eram como promessas sussurradas. Eu protejo-te, tu proteges-me. Mas o destino, caprichoso como o fado, tecia já as primeiras linhas de conflito. Um primo de Leonor, um jovem advogado de aspirações políticas no Parlamento de Lisboa, avistara-as numa tarde no Rocio, os rostos iluminados por um riso cúmplice. Cuidado, prima. Rumores viajam mais rápido que o comboio do norte, avisou ele, os olhos frios como granito de pedras salgadas. Leonor riu, mas o medo instalou-se, uma serpente fria enrolando-se no estômago. O verão de 2025 desabrochou em Lisboa como uma romaria de santos em festa, o ar carregado de cheiros a pão quente das padarias de Alvalade, o som das gaitas de foles nas procissões de São João e o brilho das luzes de São Pedro de Alcântara acendendo as noites. Inês e Leonor mergulharam nessa euforia com a inocência de quem descobre um tesouro escondido nas falésias da Arrábida. Alugaram bicicletas antigas no bairro Alto e pedalaram até à praia de Carcavelos, onde as ondas do Atlântico lambiam a areia dourada como amantes relutantes. Deitadas sobre toalhas xadrez, com o sol beijando a pele bronzeada, falavam de sonhos. Inês queria abrir uma escola de fado em Sintra, ensinando as gerações novas a cantar a alma portuguesa sem medo. Leonor, com o seu talento para desenhar azulejos inspirados nas lendas de Egas Muniz. Sonhava expor numa galeria do Chiado, pintando mulheres livres como as rainhas de Avis. Juntas, seremos invencíveis, como as caravelas de Vasco da Gama enfrentando o desconhecido, declarava Inês, traçando padrões invisíveis na areia com o dedo, os olhos brilhando com uma paixão que fazia o coração de Leonor dançar uma varina acelerada. Mas a proteção mútua que construíam era frágil como o vidro dos vitrais da Sé de Braga e o primeiro golpe veio disfarçado de confiança. Beatriz, a melhor amiga de infância de Inês, uma loira de olhos azuis como o céu de Évora, regressou de um ano em Paris, trazendo malas cheias de modas francesas e um rancor velado contra o mundo que a forçara a esconder o seu próprio amor por um homem casado. Beatriz era o tipo de portuguesa que encantava nas festas de Orém com o seu riso contagiante e histórias de viagens, mas por baixo da superfície, fervia uma inveja corrosiva como o salitre que roía as muralhas de Óbidos. Ao ver a proximidade entre Inês e Leonor, os toques casuais, os olhares prolongados, as noites passadas a partilhar segredos sob as estrelas de Alcântara, Beatriz sentiu-se eclipsada como uma estrela secundária perante o brilho de Vênus. Cuidado com essa rapariga nova, Inês. Ela cheira a problemas de família burguesa. Lembras-te do que aconteceu com Mariana? Não voltes a cair na mesma armadilha, sussurrou ela numa noite de copos de ginginha no largo de São Domingos, os lábios curvados num sorriso falso que não chegava aos olhos. Inês, leal como o cão de fila de Alentejo, defendeu Leonor com fervor, mas a semente da dúvida plantada por Beatriz germinou em silêncio. Leonor, por sua vez, começou a notar as ausências de Inês, tardes em que ela desaparecia para ensaios de fado que se prolongavam até ao amanhecer, deixando mensagens vagas no telemóvel. Onde estavas, minha Inês? O Tejo parece mais solitário sem ti, escrevia Leonor, o coração apertado, mas Inês respondia com beijos virtuais e promessas de encontros ao pôr do sol no mirador da Senhor de Monte.
A tensão cresceu como a névoa matinal no Vale do Douro, sufocando a leveza da amizade. Uma noite, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, uma explosão de cor com raparigas de cabelos enfeitados com pães e flores, Leonor confrontou Inês num beco atrás da sé. É Beatriz, não é? Ela envenena-te contra mim com as suas línguas viprinas. Eu vejo nos teus olhos, Inês, o medo de que eu te destrua como as ondas destroem os barcos em Sagres. Inês, com o rosto corado pelo vinho de Lafões e pela emoção, negou com veemência, puxando Leonor para um abraço apertado. Nunca, minha Leonor. Tu és o meu porto, o meu escudo contra esta sociedade que nos quer ver de joelhos como penitentes em Fátima. Beijaram-se então, não nos lábios, mas nas faces, um gesto de afeto puro que selava a promessa, mas que Beatriz, espreitando das sombras, testemunhou com um sorriso amargo. O conflito irrompeu como uma tempestade de inverno no Gerês, repentina e impiedosa. Beatriz, movida por uma mistura de ciúme e lealdade mal direcionada, confidenciou os segredos de Leonor ao primo advogado, que por sua vez os sussurrou ao pai de Leonor durante o jantar de família em Mafra, regada a leitão da bairrada e vinhos de bairrada. A tua filha anda em maus lençóis, homem. Com essa Inês, tocam em águas proibidas. Pensa no escândalo, na igreja, na vizinhança, no nome da família. O pai de Leonor, homem de honra rígida como o mármore do Palácio Nacional de Mafra, explodiu em fúria ao interrogar a filha na manhã seguinte. O punho batendo na mesa de carvalho como o martelo de um juiz em sessão. É verdade? Andas a desonrar-nos com essa aberração? Portugal não é terra para devassidões. Leonor, com o rosto pálido como as paredes caiadas de uma aldeia transmontana, negou entre soluços, mas o dano estava feito. O pai proibiu-a de sair, trancando-a no quarto como uma raposa encantada nas lendas minhota, e o mundo de Leonor encolheu-se às quatro paredes adornadas com santos de louça de vista alegre. Inês, ao saber pelo primo traiçoeiro, correu para Mafra sob a chuva torrencial, o jaile encharcado colando-se ao corpo como uma segunda pele de dor. Bateu à porta com punhos cerrados, gritando o nome de Leonor até a voz se partir como vidro. Deixa-me vê-la. Ela é inocente, como o cordeiro de Pascuela. Mas o pai, impassível como as pedras do convento de Mafra, expulsou-a com pragas, ameaçando chamar a polícia. Naquela noite, sozinha no quarto alugado em Lisboa, Inês chorou pela primeira vez desde Mariana, o fado da sua alma e quando nas paredes vazias. A proteção mútua que imaginavam inocente revelava-se agora uma armadura rachada e o mundo, com as suas tradições inabaláveis como os arcos do aqueduto das águas livres, cerrava fileiras contra elas. Outono chegou a Portugal como um manto de melancolia, as folhas das castanheiras do Parque Eduardo VII tingindo-se de castanho avermelhado e o vento do norte trazendo o aroma a castanhas assadas das ruas de Chiado. Leonor, confinada em Mafra, vivia dias de agonia silenciosa, o quarto transformado em prisão dourada com vista para os jardins do palácio, onde pavões gritavam saudades ao entardecer. Escrevia cartas a Inês em papel de linho perfumado com essência de laranja de amadora, escondendo-as sob o colchão como relíquias de uma era perdida. Minha Inês, o meu coração é como o mosteiro dos Jerónimos sem o mar, vazio sem ti. Protege-nos, mesmo que à distância, como as estrelas protegem os navegantes no Cabo de Roca. Mas as cartas, enviadas por um criado fiel que simpatizava com a rapariga sonhadora, demoravam a chegar. Interceptadas por olhos vigilantes da família. Inês, por seu lado, afundava-se no trabalho como uma forma de expiação. Nas aulas de fado em Sintra, onde as brumas matinais envolviam o Palácio da Pena como um véu de mistério, ensinava alunas de olhos inocentes a cantar aí, moraria com a dor de quem perdeu o amor nas ruas de Alfama. Mas à noite, no seu quarto modesto com paredes forradas de azulejos pintados à mão, cenas de pastoras e touros bravos do Ribatejo, o vazio consumia-a. Beatriz, sentindo remorso corroer-lhe a alma como o ácido nas vinhas de Colares, tentou aproximar-se. Eu só queria proteger-te, Inês. Como uma irmã. Lembras-te das nossas brincadeiras em Évora, correndo pelos campos de sobreiros? Não via maldade nela, mas o mundo é cruel. Inês, com o coração endurecido como o pão alentejano, perdoou-a a contragosto, mas a confiança partira como fumaça de uma fogueira de São Martinho. A traição é o veneno mais doce, Beatriz. Mas o amor verdadeiro é o antídoto, e eu não o deixarei morrer. O reencontro veio como um milagre de Nossa Senhora da Conceição, numa romaria em Vila Viçosa, onde o Alentejo se abria em planícies infinitas salpicadas de sobreiros centenários e casas brancas caiadas. Leonor, forçada pela mãe a participar para purificar a alma, escapuliu-se durante a procissão noturna, o vestido de linho azul esvoaçando como asas de pomba. O ar cheirava a alecrim e a vinho de reguengos, e as lanternas tremeluziam como estrelas caídas. Inês, convidada por uma aluna para tocar viola na festa, avistou-a entre a multidão, o coração saltando como um veado na Serra da Estrela. Correram uma para a outra, ignorando os olhares curiosos dos campónios, e abraçaram-se sob um olival antigo, os corpos tremendo com a força da emoção contida. Eu pensei que te tinha perdido para sempre, como as caravelas engolidas pelo mar na Costa da Morte, soluçou Leonor, enterrando o rosto no pescoço de Inês, inalando o cheiro familiar de lavanda e terra molhada. Inês, com lágrimas escorrendo, apertou-a mais, sussurrando, nunca, minha Leonor. Somos como as irmãs da lenda de Pedrógão, unidas contra o destino.
Naquela noite, escondidas numa capela abandonada nos arredores, com o luar filtrando-se pelas janelas em arco, partilharam histórias de sofrimento que teciam laços mais fortes que o aço de Tofenfo. Leonor falou da solidão em Mafra, das noites em que rezava não por perdão, mas por coragem, e quando as orações das pastoras transmontanas que desafiavam o Senhor para amar em segredo. Inês confessou as dúvidas plantadas por Beatriz, a forma como o medo a paralisara como a paralisia de uma tourada mal lida em Évora. Mas tu, Leonor, és a minha força. Juntas, enfrentamos o mundo, as tradições que nos acorrentam, as famílias que nos julgam como hereges em auto de fé. O beijo que se seguiu foi casto, um roçar de lábios como o toque de asas de borboleta nas flores de jasmim do Algarve, selando não luxúria. Mas uma devoção profunda, romântica como as baladas de Camões recitadas nas tertúlias do século XVI. De regresso a Lisboa, o laço reforçado trouxe uma nova fase de cumplicidade. Inês organizou encontros clandestinos no Jardim Botânico de Ajuda, onde orquídeas exóticas sussurravam segredos sob o céu de folhas tropicais. Ali desenhavam planos. Leonor fugiria de Mafra no inverno, juntando-se a Inês numa casinha alugada em Cascais, perto do mar que simbolizava a liberdade. Seremos como as amazonas das lendas lusitanas, livres nas praias de Guincho, prometiam, os dedos entrelaçados traçando mapas invisíveis na terra úmida. Mas o destino, tramador como o de D. Sebastião perdido no Magrebe, preparava traição maior. O primo de Leonor, ambicioso por uma carreira política, usou os rumores para chantagear Inês, ameaçando expor o seu passado com Mariana em Pregadores e Família. Afasta-te dela, ou o teu nome será lama no Tejo, escreveu ele numa carta anónima, entregue por um mensageiro sombrio numa noite de nevoeiro em Belém. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um sudário de geada, as neves cobrindo as serras da Serra da Estrela como véus de noivas esquecidas e o vento levando lamentos que ecoavam os fados mais tristes de Coimbra. Inês, atormentada pela chantagem do primo, debatia-se num turbilhão interno. Proteger Leonor significava sacrificar-se, recuar para as sombras como uma moura exilada nas montanhas de Monchique. Escreveu-lhe uma carta de despedida, as palavras fluindo como lágrimas sobre o papel amarelado de uma velha máquina de escrever Olivetti, herança do avô tocador de bandolim em Porto Alegre. Minha Leonor, o mundo conspira contra nós como as intrigas da corte de Avis. Para te salvar, devo partir para o Alentejo, talvez, onde as planícies me engulam como o silêncio de uma procissão de Sexta-feira Santa. Protege-te a ti própria, minha flor do Douro. Com amor eterno, Inês. Enviou-a por correio expresso, o coração despedaçado como um azulejo rachado na fachada da igreja de São Roque. Leonor recebeu-a numa manhã cinzenta em Mafra, o envelope tremendo nas mãos frias como as estátuas de mármore no Paço do Cal. Leu-a à luz de uma vela, pois a eletricidade falhara com a tempestade, e um grito primal escapou-lhe da garganta, e quando pelos corredores vazios como o lamento de uma viúva no Minho. Não. Inês, volta. Sem ti, sou como Lisboa sem o Tejo, seca, sem alma. Correu para o quarto da mãe, implorando por permissão para sair, mas encontrou apenas olhares de compaixão fingida e orações murmuradas à Virgem de Fátima. Naquela noite, planeou a fuga, roubou dinheiro da gaveta do pai, vestiu um casaco de lã grosseira tecida em Trás-os-Montes e apanhou o comboio noturno para Lisboa, o coração batendo ao ritmo das rodas sobre os carris, como uma morna acelerada de Cabo Verde misturada ao fado. Chegando à estação do Rocio ao alvorecer, com o céu tingido de rosa como os pastéis de Belém frescos nas montras, Leonor correu pelas ruas ainda adormecidas, os pés doendo nas botas gastas. Bateu à porta do quarto de Inês em Alfama, mas encontrou apenas Beatriz, os olhos inchados de remorso. Ela partiu esta noite, Leonor. Para Évora, para ficar com a família dela. A chantagem. Foi o meu primo, eu sei. Perdoa-me, por favor. Eu traía confiança por medo, como uma cobarde nas touradas de barrancos. Beatriz confessou tudo entre soluços, o rosto enterrado nas mãos, e Leonor, em vez de raiva, sentiu uma pena profunda, a pena humanista de quem entende que o medo é o maior carrasco da alma portuguesa. O perdão é como o azeite de morisca, amargo no começo, mas essencial para curar feridas, respondeu ela, a voz firme apesar da dor, e quando as sabedorias das avós alentejanas. A busca levou Leonor ao coração do Alentejo, terra de horizontes infinitos e memórias antigas, onde os sobreiros se erguiam como sentinelas mudas e as cegonhas nidificavam nos chaminés das herdades. Apanhou um autocarro poeirente para Évora, o templo de Diana sadando-a com colunas romanas que sussurravam promessas de eternidade. Encontrou Inês na casa dos pais, uma vivenda de paredes brancas com um pátio interior plantado de laranjeiras, onde o aroma cítrico misturava-se ao cheiro de ensopado de borrego cozinhado na panela de barro. Inês, ajoelhada a ajudar a mãe a colher folhas de louro, ergueu o olhar e congelou, o tempo parando como numa pintura de Paula Rego. Leonor. Como? Porquê? As palavras saíram num sussurro, os olhos castanhos enchendo-se de lágrimas que refletiam as bonecas de feltro penduradas no varal, brinquedos da infância que simbolizavam inocências perdidas. O confronto foi um vendaval de emoções, ali no pátio, sob o sol pálido de dezembro que filtrava através das folhas. Leonor acusou, chorou, suplicou. Traíste-me, Inês. Fugiste como um barco à deriva no mar da Nazaré, deixando-me afogar sozinha. Inês, com o corpo tremendo, revelou a chantagem, as noites em claro pesando o amor contra o medo, a traição de Beatriz e do primo como facas cravadas no peito. Eu quis proteger-te, minha Leonor, como o escudo de um cavaleiro na batalha de Alcácer Quibir. Mas o medo venceu, e por isso, perdoa-me ou liberta-me.
Abraçaram-se então, os corpos colidindo com a força de uma onda na praia de Odisseis, e o choro misturou-se em harmonia. Lavando as mágoas como a chuva purifica as vinhas de Borba. A mãe de Inês, uma mulher de rosto sulcado como as planícies alentejanas, observou em silêncio, os olhos suavizando-se com uma compreensão tardia. Ela, que cantara modinhas de amor proibido na juventude, via nas filhas um reflexo das suas próprias saudades não ditas. Juntas, regressaram a Lisboa num comboio lento, o Alentejo desfazendo-se na janela como um sonho acordado. O inverno prosseguiu com dias de reconciliação, passeios pelo castelo de São Jorge, onde as muralhas medievais as abrigavam dos ventos frios, e noites a cozinhar caldeiradas de peixe em panelas de cobre, partilhando histórias que teciam uma tapeçaria de perdão. A traição, longe de destruir, forjara as mais fortes, como o ferro batido nas forjas de Braga. Beatriz, redimida, juntou-se a elas numa tarde no mirador de Santa Catarina, oferecendo uma caixa de doces conventuais de Odivelas como penitência. Deixem-me ser parte da vossa proteção agora. Juntas contra o mundo. E assim, o trio formou um pacto silencioso, uma irmandade como as das rainhas medievais de Portugal, defendendo o amor com a tenacidade das raízes de uma oliveira milenar. A primavera de 2026 irrompeu em Portugal como uma declaração de independência, as flores de amendoeira em flor tingindo o alto minho de branco rosado e o ar carregado de promessas como o canto dos roxinóis nas noites de Évora. Inês e Leonor, agora inseparáveis como as gêmeas de Castelo de Vide nas lendas folclóricas, transformaram a sua amizade inocente numa união de proteção mútua que desafiava as correntes da sociedade. Alugaram uma pequena casa em Cascais, uma vivenda de paredes amarelas com janelas de guilhotina dando para a boca do inferno, onde as ondas rugiam hinos de liberdade. Ali, Inês dava aulas de fado na sala de estar, as alunas sentadas em almofadas de palha trançada, aprendendo a infundir grândola, Vila Morena com a revolta das suas próprias almas. Leonor, livre das garras de Mafra após uma reconciliação tensa com a família, o pai, quebrantado por uma crise de consciência durante a quaresma, permitira-lhe viver o seu caminho, desde que com honra, abriu uma oficina de azulejos no centro da vila. Pintando painéis que retratavam mulheres abraçadas sob o sol de Aveiro, símbolos subtis de amor resiliente. O C.A. Trau veio como uma tourada final em moita, imprevisível e dramático. O primo de Leonor, agora deputado novato no Parlamento, lançou uma campanha velada contra os desvios morais que ameaçavam as tradições portuguesas, inspirado por ventos conservadores que sopravam de Fátima e de círculos católicos em Braga. Os rumores atingiram o auge numa entrevista televisiva na RTP, onde ele aludiu a casos próximos de influências estrangeiras corruptoras, apontando indiretamente para Inês e Leonor. A mídia, faminta como os abutres no areal de Comporta, amplificou o escândalo. Jornais como o Diário de Notícias publicaram artigos sussurrados sobre o casal de Alfama que desafia Deus e o país. A família de Leonor rachou-se novamente, a mãe chorando rosários pela salvação da filha, enquanto o pai, em silêncio estoico, enviava uma carta. Protege o teu amor, como eu protegi a tua mãe nos dias duros da ditadura. Inês e Leonor enfrentaram o furacão juntas, de mãos dadas numa conferência de imprensa improvisada no Largo do Carmo, rodeadas por aliados. Beatriz, agora ativista em associações de direitos LGBTQ+, em Lisboa, alunas de fado que cantavam hinos de solidariedade e até a mãe de Inês, que viajou do Alentejo com um jal bordado como bandeira de trégua. Nós não pedimos permissão para amar, declarou Leonor, a voz firme como granito de pedras negras, os olhos verdes flamejando. Em Portugal, terra de exploradores e poetas, o amor é a maior aventura e nós navegamos juntas, contra tempestades ou calmarias. Inês, ao seu lado, tocou um trecho de viola, uma melodia original chamada Proteção Mútua, que encheu o ar com notas de esperança. E quando as modinhas românticas de Severa? O mundo respondeu com uma mistura de ódios e aplausos. Petições online de apoio inundaram as redes, inspiradas nas lutas de 1974 pela democracia, mas também ameaças anónimas, como ecos dos anos sombrios do Estado Novo. No pico da crise, durante uma noite de insônia na casa de Cascais, com o mar rugindo lá fora como um cor de apoio, Leonor e Inês sentaram-se no terraço, envoltas em jailos de lã. Se o mundo nos rejeitar, fugimos para as Azores, onde as ilhas são refúgios de brumas e segredos, murmurou Leonor. Inês sorriu, traçando o rosto dela com o dedo. Ou ficamos e mudamos o mundo, minha Leonor. Como as mulheres de 25 de Abril que marcharam pelas ruas. O beijo que trocaram foi um selo de pacto eterno, casto e profundo, sob as estrelas que piscavam como olhos de antepassadas aprovadoras. O desfecho veio humanamente, como o fim de um fado que resolve sem catarse. O primo, confrontado por aliados políticos envergonhados e pela opinião pública que se virara, impulsionada por uma onda de solidariedade nas redes e nos bares de fado, retratou-se publicamente numa missa em Santarém, admitindo que o medo cegara, como a névoa no Tejo. Beatriz, redimida plenamente, organizou uma exposição conjunta dos azulejos de Leonor com pinturas inspiradas no fado de Inês, inaugurada no Museu do Fado em Alfama, atraindo multidões que aplaudiam não só a arte, mas a coragem. A família de Leonor, aos poucos, suavizou-se, visitas tímidas a Cascais, com a mãe trazendo pastéis de nata como ofrendas de paz, e o pai murmurando aprovações relutantes ao ver a filha radiante. Anos depois, em 2030, Inês e Leonor casaram-se numa cerimónia discreta na Praia do Guincho, com o mar como testemunha e o sol poente como bênção. Beatriz foi a madrinha e a mãe de Inês cantou um fado original de alegria. O mundo, que outrora as ameaçara, agora celebrava-as como símbolos de uma Portugal moderna, terra onde o amor, em todas as formas, floresce como as flores de papel nas festas de São João.
A proteção mútua que descobriram naquela noite fatídica em Alfama provou-se eterna, não uma armadura contra o mundo, mas uma ponte sobre ele, construída com fios de emoção, romance e humanidade profunda. E assim, imaginando uma amizade inocente, Inês e Leonor viveram, protegendo-se uma à outra, para sempre.